inclusive porque estamos falando justamente das informações que fazem você crescer. E o domínio da língua portuguesa é muito importante, inclusive para esses vestibulares, para tentar uma vaga de emprego. Você sabe usar a vírgula corretamente? Esse é um erro muito comum, principalmente nas redações. As pessoas pensam que qualquer respiração no texto exige uma vírgula, mas não é bem assim não, viu? E para explicar isso para a gente, recebemos aqui o professor doutor Rodrigo Maia dos Santos, da PUC São Paulo. Rodrigo, bom dia, bem-vindo. Bom dia, obrigado pelo convite. Fico muito feliz em fazer parte dessa nova fase da Record News. Desde ontem acompanhei o programa especial e, assim, é um orgulho muito grande para mim fazer parte dessa nova fase, que com certeza vai ser de muito sucesso. Com certeza, e você nos ajudando com isso, né? Isso. O que eu puder falar de língua portuguesa que seja útil para todo mundo, que gere uma informação com conteúdo, que a gente possa construir uma língua portuguesa interessante, eu estou à disposição. Rodrigo, qual a importância da língua portuguesa? Ou da vírgula na língua portuguesa? Você viu que eu já respirei profundamente assim, né? A questão da vírgula é um mito interessante, Lidiane, Clébio, porque as pessoas às vezes confundem o lado intuitivo da vírgula, né? De às vezes numa leitura, por exemplo, você mesmo, quando a gente faz uma leitura qualquer, a gente lê um texto, uma vírgula, intuitivamente a gente faz uma pausa, muitas vezes a gente faz uma ênfase, a gente respira e a gente confunde na hora de escrever de colocar vírgula, né? A vírgula não deixa de ser uma pausa na hora de leitura, como eu disse, tem uma questão intuitiva, mas na hora que a gente vai escrever, que a gente vai usar a vírgula, imagine se toda vez que a gente respirar, a gente colocar uma vírgula. Às vezes eu brinco com os meus alunos, claro, como eu disse, só uma brincadeira, imagina o que um asmático faz no texto, se toda vez que ele tiver que respirar, ele colocar uma vírgula, ou se alguma pessoa estiver pensando muito, de repente escreve assim, o governo federal... Coloca uma vírgula. Pensa que a medida provisória... Coloca outra vírgula. Não tem fim esse texto. Deve ser uma... E vai colocando vírgula, não tem fim. Então, assim, o conceito de dizer uma pausa tem a ver com o lado intuitivo da leitura. Mas não é uma respiração. Tampouco na hora de escrever, toda vez que eu faço uma pausa ou uma respiração, eu tenho que colocar uma vírgula. Isso aí acontece, como você mesmo disse, muitos erros acontecem nas redações. Agora, Rodrigo, onde é que efetivamente eu tenho que colocar a vírgula? Olha, eu separei um exemplo, né, para vocês, de uma frase bastante simples, para que a gente possa entender. A frase é assim, ó, a seleção brasileira ganhou o jogo, né? Quando a gente lê a frase direto assim, a seleção brasileira ganhou o jogo, a gente tem o sujeito, ó, a seleção brasileira, né? A gente tem o verbo ganhou e a gente tem o objeto desse verbo, o jogo. Ou seja, a seleção brasileira ganhou alguma coisa. O que ela ganhou? O jogo. Quando você tem sujeito, verbo e objeto, depois a gente pode falar isso com calma, nada mais é do que o sujeito e o predicado. Lembra que a gente aprendia na escola? Você não coloca vírgula em hipótese alguma num caso como esse. O que eu costumo brincar? Por exemplo, a seleção brasileira ganhou o jogo. Todo elemento intruso a essa ordem, a seleção brasileira ganhou o jogo, a gente vai colocar como vírgula para uma marcação sintática. Ou seja, para explicar onde está o sujeito, onde está o verbo e onde que está, por exemplo, o objeto. Quer ver? Vamos supor que a gente coloque ontem. Lidiane, escolhe. A frase é, a seleção brasileira ganhou o jogo. Quer colocar onde o ontem? No final. No final? A seleção brasileira ganhou o jogo ontem. Ontem. Você, Kleber, no começo, no meio, no final? Vamos colocar no meio só para mudar, né? Só para fazer diferente. O que vai acontecer? Por exemplo, a seleção brasileira ganhou o jogo ontem. Eu terminei sujeito, verbo, objeto e coloquei um elemento intruso. Adivinha o que vai acontecer? A seleção brasileira ganhou o jogo, vírgula, porque acabou sujeito, verbo e objeto. Ontem, que é o meu elemento intruso. Ou seja, é uma questão intercalada, uma informação adicional. Veja, se a gente colocar lá no meio, ó, a seleção brasileira ontem ganhou o jogo. Adivinha o que vai acontecer? Sujeito e verbo estão aqui, não estão? Aí eu pego ontem e eu coloco aqui no meio, ó. Pá! Coloquei aqui no meio. A seleção brasileira ontem ganhou o jogo. Vírgula, vírgula. Exato. Adivinha o que vai acontecer? Duas vírgulas. Vírgula, vírgula. A seleção brasileira, vírgula, ontem, vírgula, ganhou o jogo. O que acontece? O ontem está entre vírgulas mostrando assim, olha, eu estou no meio aí, entre o sujeito e o verbo, eu estou no meio ali, ó, e aí eu tenho que ser grafado com vírgula para dizer que eu estou separando o sujeito do verbo. Veja, o que acontece se eu colocar no começo? Ontem, vírgula. Ontem, vírgula. Por quê? Elemento intruso aí nessa brincadeira, vírgula, sujeito, verbo, objeto. Veja, quando você tem uma visão clara de quem é o sujeito, quem é o verbo e os complementos do verbo, tudo que vai inverter uma ordem direta, tudo que vai se colocar no meio dessa, vamos chamar assim, dessa linha básica, a gente vai grafar com vírgula. Aí veja, na hora da respiração, por exemplo, se a gente pegar a frase mais uma vez,
a seleção brasileira ganhou o jogo. O Clébio pode ler de uma forma a dar ênfase, que foi ontem que aconteceu. Ele pode ler assim, a seleção brasileira ganhou ontem, aliás, ontem estava antes do ganhou, né? Então, a seleção brasileira ontem, com pausa, ganhou o jogo. Aí alguém vai achar assim, então, porque ele fez a pausa, tem a vírgula? Não, é porque ele é um elemento intruso entre sujeito e verbo. Agora, veja que a gente pode ler sem pausa. Eu posso dizer, a seleção ontem ganhou o jogo. Fiz alguma pausa? Não. E tem 2 vírgulas. Então veja que pausa e respiração com vírgula, uma coisa não tem nada a ver com outra. É questão de interpretação. É uma questão de interpretação na hora da leitura. É algo intuitivo, como eu disse no início. Agora, assim como também o ontem no início da frase. Nós temos aí também colocado agora como exemplo. Ontem no início da frase? Dando a ênfase, então. Ontem a seleção brasileira ganhou o jogo. Mas você usou a palavra correta, percebe, Kleber? Foi a ênfase que eu quis dar, que o jogo foi ontem. E não necessariamente a pausa. Porque eu posso ler, por exemplo, ontem a seleção brasileira ganhou o jogo. Não fiz pausa alguma. Ou eu posso dar essa ênfase. Ontem a seleção brasileira ganhou o jogo. Eu resumo da seguinte forma, se vocês me permitem um segundo antes da sua pergunta, Kleber. Por favor. A aula de português, quando a gente pega análise sintática, por exemplo, e todos aqui do estúdio vão lembrar, sujeito, verbo, transitivo direto, transitivo indireto, objeto, complemento nominal, complemento verbal. Só de falar, o povo aqui já faz cara feia. Você tá olhando assim? Ele já olha assim e fala, meu Deus do céu, do que esse cara tá falando, né? E veja, essas aulas não podem servir para as pessoas, vamos chamar assim, decorarem nomes. Essas aulas precisam servir para as pessoas conseguirem organizar o texto. Se a pessoa entender um sujeito, um verbo e seus complementos, a vírgula vai ser muito tranquila de colocar. O mais legal da língua portuguesa é quando você tem o domínio dela, e seja numa situação formal, em que você precisa colocar a vírgula, ou numa situação informal, em que você pode falar de um outro jeito, ou escrever de um outro jeito, você tem o pleno domínio. O mais legal é mostrar para todo mundo que na internet, por exemplo, pode ser de um jeito, né? Num texto formal pode ser de outro. E a gente pode ter uma língua portuguesa muito rica, muito bacana e muito legal de todo mundo entender. Rodrigo, a gente está se aproximando de um momento muito interessante de vestibulares. A partir agora de outubro, muitos estudantes, o Enem, enfim, muitos que estão nos assistindo vão se preparar para garantir, então, o seu futuro. E, é claro, um momento em que o Brasil oferece também muitas vagas de concurso público. Sem dúvida. Mas aí tem aquelas armadilhas da língua portuguesa no momento de prestar uma prova como essa. Quais as dicas práticas para um momento desse, quando a pessoa tem muita dúvida? Será que ler em voz alta ajuda, sem atrapalhar o colega? Eu costumo dizer, Clébio, Lidiane, que assim, ler em voz alta ou em voz baixa já ajuda muito, né? Seja em voz alta ou em voz baixa, se você ler já ajuda muito. Tem gente que fala assim, nossa, mas nessa era dessa juventude, né? Eles não leem, poxa vida. Eu me arrisco a dizer, sem dúvida alguma, que hoje na sociedade nunca se leu tanto. Por quê? Justamente por conta da internet. Então, às vezes, a gente fica na cabeça assim, não, a gente tem que fazer uma leitura dos grandes clássicos. Tem, é verdade. A gente tem que conhecer os grandes clássicos. Mas a gente tem que valorizar também todo tipo de leitura. E o que você falou é legal. De repente, a pessoa se sente bem lendo em voz alta, é algo que melhora a questão do entendimento. Leia em voz alta. Prefere ler em voz baixa. Tem gente que gosta... Eu, por exemplo, vou contar um segredo para vocês. Eu gosto de ler ouvindo música clássica. Verdade? Verdade. Eu coloco o fonezinho de ouvido, música clássica, e eu gosto de ler. Baixinho, mas lá no meu ouvido. Para mim é melhor. Veja, essas estratégias são importantes. E tira o ruído, de repente, externo também, numa só música, né? Num fundo neutro. Um fundo neutro, né? Mas a grande dica, além de ler, como você mencionou, é assim, estude para entender o português. Boa. Eu costumo sempre dizer isso. Por que eu falo do ontem como elemento intruso? Porque você entende sujeito, verbo, objeto. Pego o ontem aqui. Onde eu esparramar o ontem aqui, onde eu colocar, perdão, o ontem aqui, ele vai abrir espaço para dizer, olha, estou entrando aqui entre sujeito, verbo e objeto. Você consegue identificar sujeito, verbo e objeto. Consegue saber o elemento intruso, consegue usar a vírgula. É entendimento. Então, quem vai estudar para um vestibular, para um concurso, busca estudar entendendo a língua portuguesa e não apenas decorando. E aqui, toda terça-feira, eu quero falar com vocês sobre isso. Vamos entender mais o português, vamos decorar menos o português. Quando o entendimento acontece, olha, sem brincadeira, é realmente assim espetacular o que a gente vê em sala de aula com os alunos. Muito bacana. Essa foi só a primeira participação sobre vírgulas, né? Entre vírgulas, aí foi a primeira participação. Mas a gente deixa aberto aqui esse espaço para que você aí em casa, que nos assiste nesse momento e tenha dúvidas, também envie a sua sugestão, inclusive para ser debatida aqui com o Rodrigo, ou outras dúvidas pertinentes à vírgula ou outras coisas ligadas à língua portuguesa. Pela hashtag Link Record News ou pelo nosso WhatsApp, canal aberto aqui para você. Semana que vem o Rodrigo volta com dicas
riquíssimas. Só uma observação final, pode ser? À vontade. Claro. Aqui a gente falou de uma forma de usar vírgula. Existem muitas formas de utilização de vírgula e eu só quis passar esse exemplo bastante simples como um exemplo inicial para o entendimento. Vale lembrar que esse exemplo vai fazer você entender todos os outros de uma forma clara. A separação entre as orações e outros termos. Mas o importante é você entender a ordem sujeito, verbo e objeto, conseguir identificar os elementos que vai dar tudo certo. Semana que vem a gente está de volta e eu vou falar sobre mais questões de língua portuguesa. Tá Muito bom? bem. Até Tá terça que vem, ótimo, Rodrigo. Muito obrigado, Cléber. Obrigado, Lidiane. Obrigada. Seja bem-vindo à Record News aí numa nova fase e tenho certeza que vai ser um sucesso.